Então são pastores eruditos, que seria propriamente paradoxal, já que o rústico, né, o termo rústico, relacionado a rus, né, em latim campo, se opõe ao erudito. Né? Erudito, esse prefixo e, de ex, é aquilo que está afastado do campo, rus, erudito. Né? Então, erudito é aquilo que está afastado no campo. E eles estão propriamente no campo, esses pastores, e são eruditos. Nesse sentido é que é uma canção aparentemente rústica. Olá, voltamos hoje com a segunda e última parte sobre as bucólicas de Virgílio, partindo dos primeiros versos do livro, da Écloga 1, né, na fala então de Melibeu, que se dirige a Títiro, que vem então assim nos exâmetros datílicos. Titire tu patulai recuban subtegme nefag, silvestren tenui, musam meditaris auena, nos patriae fines, et dulci alinquimus arua, nos patriam fugimus, tu titire lentus in umbra, formosam resonare doques amarilli das silvas. Nesse início, então, nesses 5 primeiros versos, Melibeu, se dirigindo a Títiro, diz: ó Títiro, tu recostado sob o teto da copada faia, modulas uma musa silvestre na tênue avena. Nós abandonamos os limites da pátria e os doces campos. Nós fugimos da pátria. Tu, Títiro, ocioso sob a sombra, ensinas os bosques a ressoar formosa Amarílide. Nesses 5 primeiros versos, então, Melibeu, expulso da terra, como dissemos no programa anterior, né, a primeira écloga trata dessa questão do pastor, então, que é expropriado de sua terra, abandonando, né, como diz o texto, os limites da pátria, encontra Títiro recostado sob a sombra da copada faia. Queria destacar inicialmente esse aspecto muito importante nas bucólicas de Virgílio, não só nas bucólicas de Virgílio, mas de maneira particular nas bucólicas, esse aspecto importante na constituição do cenário daquilo que vai ser característico do lugar ameno, do locus amoinos, que é essa sombra que protege o pastor do sol muito forte. A gente poderia remontar esse cenário, a constituição desse cenário, obviamente, ao inventor do gênero, como dissemos, né, Teócrito. Poderíamos remontar, na verdade, ao que talvez seja o modelo do próprio Teócrito, que é Platão, no Fedro, quando constitui esse cenário que hoje chamamos idílico, quando Sócrates encontra Fedro e os dois se dirigindo, então, a um lugar assim ameno, protegido do sol, com uma sombra, com um regato, vão lá, então, ler um discurso de Lísias, e depois Sócrates pronunciará seus discursos. Esse cenário ideal, idílico, né, dessa natureza perfeita, será modelo para Teócrito e daí depois, né, para o próprio Virgílio. Então, Títiro está sob o abrigo da copada faia, né? Depois voltaremos à importância dessa árvore, da faia, mas inicialmente essa questão da sombra me parece que é importante destacar, que vem então depois enfatizada logo depois no terceiro verso, né, na expressão sub umbra, né, sobre a sombra, né? Tu Títiro, titire lentus in umbra, né? Títiro está sob a sombra, ocioso, quando encontra Melibeu. A bucólica então começa com essa ênfase, né, sobre a sombra, e muitas éclogas terminarão então com a descrição da sombra, ou seja, com o pôr do sol e daí a chegada da noite, né, a retirada então do sol e a retirada dos pastores do campo. Esse elemento já foi destacado por vários comentadores como
as éclogas elas terminam em geral com sombra. Assim terminará a 10ª écloga, a última do livro, com uma repetição tripla da palavra umbra, sombra, né? E essa mesma palavra ela aparece no início da écloga 1, né? A palavra então umbra, sombra, Tícero se encontra ali protegido do sol, né? A cantar então a sua canção silvestre. A sombra então como um elemento importante das éclogas, né? Será posteriormente lido como uma metáfora da constituição da poesia bucólica, né? Já que essa sombra ela é dada pela árvore, né? Aqui descrita como copada, patulae, né? O termo latino que aparece no início. Então, é uma copada árvore, ou seja, uma árvore com uma sombra muito grande, né? Que protege o pastor, né? E o pastor está sob a árvore. Assim, então, alguns leitores das éclogas vão pensar nessa imagem como uma metáfora para a poesia bucólica, ou seja, sob os versos há um entendimento ali oculto, né, que é preciso ser desvendado, né? Isso vai aparecer em vários leitores importantes das éclogas, como, por exemplo, Boccaccio, que também escreverá éclogas em latim. Esse elemento da sombra também pode ser visto como uma máscara, né? Uma proteção que esconde algo, né? Muitos poetas vão tomar, então, a poesia bucólica na forma de pastor, para lembrar aquilo que está mais próximo de nós, né? Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, vai ser chamado de Dirceu, quando escreve sua poesia bucólica. Outros vão tomar outros nomes, Glouceste e assim por diante. E essa máscara, né, é algo, então, que esconde, né, que protege a identidade do poeta. Então, essa é uma poesia que convida, né, com essa imagem, a ser desvendada. Virgílio começa as bucólicas com a sombra, termina com sombra, mas também é por meio da sombra que ele vai concluir as Geórgicas, né, obra que mencionamos no nosso primeiro programa. No 4º livro das Geórgicas, no episódio, famoso episódio de Orfeu e Eurídice, quando Orfeu então vai aos infernos, né, buscar a sua amada, e depois então de convencer Hades a trazê-la de volta, subindo então em retorno ao mundo, tinha como pacto não olhar para trás, mas, como sabem, ele olha e vê então Eurídice partindo, né, voltando ao Hades. E quando justamente ele olha, a descrição, né, ali que Virgílio faz, e diz então que a sombra dela foi embora, né? O termo umbra vai aparecer ali ao final do 4º canto das Geórgicas, no fim, portanto, das Geórgicas. Na Eneida, que é constituída então de 12 cantos, ao final, Enéas, lutando contra Turno, o mata, e Turno então vai para o mundo das sombras, né? Umbras, né? O termo que conclui a Eneida de Virgílio. Assim, então, Virgílio conclui, né, as suas 3 obras, né, bucólicas, geórgicas e Eneida, por meio desse termo sombra. Para mencionar um outro leitor muito importante de Virgílio, que percebeu justamente essa a colocação, né, muito significativa da sombra na conclusão das bucólicas, geórgicas e Virgílio, né, mencionamos Boccaccio, né, italiano, mencionamos então agora Dante na Divina Comédia. Ao concluir os seus 3 Cantica, né, conclui não por sombra, mas por estrelas, já que Dante toma Virgílio como modelo, como mestre, mas procura emular e rivalizar com o maestro Virgílio. Ao final do Inferno, né, da Divina Comédia, Dante diz: "E quindi uscimo a riveder le stelle", né? Stelle é a última palavra do inferno, estrelas. Ao final do Purgatório, ele diz: "Pronto e disposto a salire alle stelle", né? Stelle, as estrelas, última palavra novamente do Purgatório. E, por fim, no Paraíso, ele diz: "L'amor che move il sole
e altre stelle, estrelas novamente na conclusão. Ou seja, se Virgílio termina bucólicas por sombra, geórgicas por sombra e Eneida por sombra, ele então, Dante, termina, né, por estrelas, tá, cada um dos seus cântica. O mais fantástico, acho que, dessa imitação, né, para corroborar essa ideia de que justamente ele está pensando na sombra de Virgílio, é que pela primeira vez, né, quando ele encontra Virgílio na selva, né, na floresta, a primeira palavra que ele vai usar para descrever, né, a sombra justamente de Virgílio, que ele vê na floresta, ele diz "od ombra, od home certo", né? É uma sombra ou um homem, né, certo esse que eu vejo passar por ali. Ou seja, a primeira palavra para mencionar Virgílio na Divina Comédia é a palavra sombra, tal a importância dessa palavra na poética virgiliana, né? Então, as bucólicas começam por sombra, né, e vão continuamente terminar com sombra. O segundo ponto é a música, né? Melibeu, então, se dirigindo a Tícero, diz que ele está ali a compor, né, a modular uma musa silvestre, né, uma canção rústica numa flauta fina, né, delgada, né? A partir daqui a gente pode então destacar dois elementos, né, relacionados então a essa música muito importante. Primeiro, a música ela é caracterizada como rústica, e isso será um aspecto importante, já que estamos, obviamente, no campo. É uma canção de pastores, mas é um rústico só aparente, porque esses poetas pastores que estão no campo vão continuamente fazer alusões a Teócrito, Calímaco, Platão, né, a toda uma tradição. Então são pastores eruditos, que seria propriamente paradoxal, já que o rústico, né, o termo rústico relacionado a rus, né, em latim campo, tá, se opõe ao erudito, né? Erudito, esse prefixo e, de ex, é aquilo que está afastado do campo, rus, erudito, né? Então, erudito é aquilo que está afastado no campo, e eles estão propriamente no campo, esses pastores, e são eruditos. Nesse sentido é que é uma canção aparentemente rústica, né? A flauta, então, que é mencionada, caracterizada, por sua vez, pelo termo tenuis, né? Tenui auena, né? Com a delgada, a fina flauta. Esse termo tenuis, ele vai ser muito importante, ele vai se repetir ao longo das éclogas, ao lado de outros termos, mas para indicar o refinamento helenístico, né, da poética calimaquiana, da musa leptalé, a musa refinada, de que fala Calímaco nos seus Aitia, que tem inúmeras, né, implicações, né? A primeira delas é apontar para o genus humile, né, que mencionamos no nosso primeiro programa, ou seja, a ideia do gênero humilde, que está relacionada a uma poesia menor, né, concisa, condensada, mas ao mesmo tempo que sob esses versos há inúmeras alusões e modelos que precisam ali ser desvendados, né? Mencionamos alguns deles, né? Teócrito, Calímaco, Platão, para mencionar mais um modelo importante a que Virgílio alude nesses primeiros versos, sem dúvida nenhuma, tá? O modelo latino, que é Lucrécio, né? Lucrécio vai também ser modelo para esses primeiros versos, na menção à canção rústica e a menção à flauta no seu De Rerum Natura. Um terceiro aspecto que gostaria de destacar a partir dos versos iniciais das bucólicas de Virgílio é o amor, né? A amada, né? Então a canção que Tícero está ali a compor, né? Segundo a fala de Melibeu, é uma canção então que ele ensina os bosques a ressoar, tá? A formosa
Amarílide, é o nome da amada, formosa Amarílide, que só para aproveitar, justamente vai ser o nome que vai ser recuperado por Tomás Antônio Gonzaga, né, da sua amada, chamada Marília, né? Então um anagrama de Amarílide. O amor, então, é um aspecto fundamental na constituição das bucólicas, né? As amadas, né? Os amados, pastores, pastoras, que vão continuamente aparecer nos versos de Virgílio, né? Inicialmente, então, nós temos Tícero a compor essa canção rústica na sua tênue avena, ensinando então os bosques a cantar também, né? A ressoar, a ecoar o nome da formosa Amarílide. Já na écloga seguinte, na écloga 2, nós temos o amor entre dois pastores, né? Coridão e Alexis. Esse é um aspecto outro importante no estudo das bucólicas, que é a matéria erótica. Ela vai ter uma repercussão importante, por exemplo, na écloga 10, na écloga de fechamento, né? Quando Virgílio, então, coloca o pastor elegíaco galo no mundo bucólico. Nessa última écloga, como mencionamos no programa passado, uma écloga, então, que vai discutir os limites entre o gênero bucólico e o gênero elegíaco, e coloca Galo, o poeta elegíaco, que para muitos teria sido o introdutor da elegia erótica em Roma, e aparece justamente um verso muito mencionado das bucólicas, né? Nessa écloga, na écloga 10, quando se diz então omnia vincit amor et nosque damus amore, né? O amor vence tudo, supera tudo, e que nós cedamos ao amor, né? O amor, palavra que vai ser repetida inúmeras vezes na écloga 10 e que me parece então Virgílio propor ao longo, né, na constituição desse livro, procura então mostrar como, né, o amor bucólico se constitui a partir também, num diálogo, né, com o amor elegíaco por meio da personagem Galo. Mas ali no início, então, Virgílio ensina os bosques a ressoar, né, a cantar, né, formosa Amarílide, o amor desse pastor. E daí, então, a gente tem esse elemento associado já ao canto, mas um canto que é encantatório, é um canto que ele é mágico. Nesse sentido, Virgílio vai explorar, vai aparecer continuamente a imagem, já citamos aqui, né, do poeta Orfeu, esse poeta mítico que se dizia cantar e encantar, né, encantar toda a natureza. Então ele amansava as feras, todos os animais, né, vinham mansamente a escutar Orfeu, né, que cantava o seu amor por Eurídice, e daí justamente essa assimilação que vai ser explicitada ao longo das éclogas de Virgílio entre Tícero e Orfeu, né? Não só Tícero, mas de maneira particular aqui, né, Tícero e Orfeu, que ao cantar, né, faz com que os bosques também cantem a canção de amor, né? Então, esse aspecto de uma música encantatória, de uma música mágica associada a Orfeu, será outro elemento muito importante nas bucólicas de Virgílio, a que a gente deve prestar atenção. Por fim, ainda queria destacar desse cenário inicial, desses 5 primeiros versos das bucólicas de Virgílio, a árvore, como eu mencionei no início, né, a faia, porque caracteriza esse cenário ideal, um pouco relacionado à Idade de Ouro, né, que aparece nas bucólicas. Porque essa árvore, a faia, como os comentadores de Virgílio vão destacar, ela produz, né, é uma árvore que tem uma sombra muito grande, mas também ela produz a glande, né, a glande que vai ser um alimento associado aos árcades, né? Isso vai aparecer, por exemplo,
em Políbio, né, nas suas histórias, na descrição da Arcádia, um lugar então rústico, associado à música, mas também a esse elemento, a essa árvore, né? Isso vai aparecer não só em Políbio, em outros autores, que produz a glande, e a glande como um alimento dos primeiros homens, né? Então os primeiros homens se alimentavam da glande, um fruto que a árvore produz, ou seja, tá? Esses pastores, eles não plantam aquilo que comem, né? Eles não precisam ser agricultores, eles não precisam pastorear, conduzir o seu rebanho. A atividade própria desses pastores, porque estão num lugar, num cenário um pouco ideal, né? Associado à idade de ouro, onde não há o trabalho visto como castigo, né? O trabalho propriamente deles, né? é cantar. Nesse sentido, esses pastores são pastores muito particulares, são pastores eruditos, são pastores que não pastoreiam propriamente, mas que a atividade propriamente deles é esse canto, aparentemente rústico, em que aparecerá, tá, a matéria erótica, aparecerá a matéria do campo, aparecerá Augusto, aparecerá o amor, como a gente destacou até aqui. Obrigado a todos. Aqueles que quiserem se aprofundar, então, na leitura das bucólicas, dos versos de Virgílio, há vários estudos, mas gostaria de mencionar um livro que eu escrevi, Os Limites do Gênero Bucólico em Virgílio, um estudo das éclogas dramáticas, que é fruto da minha dissertação de mestrado, livro esse publicado pela Humanitas. Muito obrigado e até a próxima.